o que falta para o Brasil atingir esse patamar de mais tranquilidade? Boa noite a todos, Natália, Leonardo. Eu discordo claramente dessa ideia, porque falaram a mesma coisa quando a Delta apareceu, né? Quando Israel, que vacinou muito rapidamente, começou a dominar a variante Delta, eu comecei a ouvir a mesma conversa, né? E, infelizmente, não existem evidências claras disso. Não existem evidências concretas, seguras, não existe nenhum modelo, pelo contrário. Inclusive, mandei para vocês aí o que acabou de sair na Universidade de Washington, as previsões tanto para o Brasil, como para a Índia, como para os Estados Unidos, e os números são assustadores. E, na realidade, Natália, nós vamos passar de longe o pico de casos nessa terceira onda com a Omicron, que não tem nada de leve a nível populacional, porque se você tem a possibilidade de infectar 2,7 milhões de pessoas em 24 horas no mundo todo, eu nunca ouvi falar de nada leve que faria isso, né? Então, ela pode ter sintomas mais leves em pessoas vacinadas, ela pode ter menos invasão pulmonar, mas ela ainda é letal e ela está causando uma média de óbitos altíssima em todo o mundo e um número de hospitalizações gigantesco. Doutor Nicoleles, boa noite, Natália, também. Eu queria, seguindo essa pergunta, doutor Nicoleles, o gráfico, a curva de casos da Omicron, a gente tem visto, né, uma curva realmente assustadora, né, há uma disparada, mas até agora, nos locais onde a Omicron tem atingido, né, tem sido atingido massivamente a população, no hemisfério norte, isso tem sido acompanhado por um aumento também significativo do número de mortes, ou ainda é necessário esperar para ver? Como é que é essa situação da relação entre casos e mortes? Então, Sakamoto, ontem de madrugada eu estava estudando as maiores cidades americanas, onde as estatísticas são confiáveis, diferente do Brasil, onde a gente não tem números para fazer essa análise, né? E como nos Estados Unidos já são várias semanas da Omicron, a gente já começou a ver, por exemplo, em Chicago, as hospitalizações sérias já passaram de 50% do pico do inverno passado, que foi a Delta, tá? E as mortes já estão se aproximando, o crescimento não é tão vertiginoso quanto dos casos, mas as mortes já passaram de 60% a 70% dos valores do pico anterior, apenas com 4 semanas de dados predominantes da Omicron. Então, mesmo que a taxa de crescimento de mortes seja menor, o número estratosférico de casos vai gerar um número enorme de hospitalizações e, eventualmente, um número muito grande de mortes. Se vai ser maior do que foi aqui no Brasil na segunda onda, ninguém pode prever, é muito difícil. Apesar que o instituto que eu acabei de mencionar, da Universidade de Washington, que é um dos institutos de métrica hospitalares, métricas de saúde mais respeitados do país, está prevendo que o Brasil possa ter pelo menos mais 30 mil óbitos nos próximos 60 dias. Para você ter uma ideia... Desculpa interromper, senhor, mas só para o pessoal poder entender, acompanhar o argumento que o senhor colocou. Ou seja, o senhor está colocando aqui, a Omicron ela pode ter uma taxa de letalidade, ou seja, de conversão de casos em mortes menor do que a Delta, menor do que a Gama, né, que foi muito forte no Brasil. Porém, considerando que ela tem uma quantidade muito grande de casos, né, o número final absoluto, relativo de mortes pode ser baixo, mas absoluto de mortes, ou seja, número efetivo de óbitos, pode ser significativo. Exatamente, é a lei dos grandes números, né, que a gente aprende no colegial. Quando você pega um número muito grande, mesmo que você multiplique ele por um número pequeno, você vai ter um número gigante ainda, né? Então, se você tiver, por exemplo, a previsão desse instituto da Universidade de Washington é que nós possamos chegar a 2 milhões de casos por dia no Brasil. Segundo eles, nós já estaríamos na casa de 400 a 600 mil casos por dia neste momento, segundo os modelos dele. E, para se ter uma ideia, os Estados Unidos podem passar de 1 milhão e 50 mil mortos até o final de março, na atual projeção desse instituto, que é usado pela Casa Branca para fazer estimativas da gravidade da infecção nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Então, nós estamos diante de um vírus, de uma variante que é extremamente transmissível,
Nós já temos casos de mistura genética da variante Delta com a variante Omicron, né, o Deltacron, que foi descoberto no Chipre, na universidade local. Então, eu, na minha modesta opinião, não vejo nada leve, nada moderado e nada positivo, né? Porque da mesma forma que nós podemos ter essa variante mutando para uma variante menos grave, menos transmissível, pode acontecer o oposto. Nós podemos ter mutações que transformem a Omicron não só em algo mais transmissível, mas algo mais letal. Então, é impossível dizer qualquer coisa nesse instante. Doutor, e a gente vê também menos casos evoluindo para casos graves, mais provavelmente por causa da população estar vacinada e não em si pela letalidade do vírus. Eu queria aproveitar a pergunta do Sakamoto para saber sobre as medidas, então, que devem ser tomadas agora. A gente já vê discussões rolando de reduzir quarentena e coisas nesse sentido, de flexibilizações. Quais são as preocupações agora? Eu queria saber se existe a possibilidade, a necessidade de um lockdown novo. Existem duas questões na sua pergunta que são fundamentais, né? A primeira é que nós não estamos nem considerando o fato de que esse vírus produz uma doença crônica muito grave, num número muito grande de pacientes, mesmo os que tiveram casos leves ou assintomáticos. Se chama COVID crônico, ou long COVID em inglês. E isso vai gerar, ou está gerando, milhões de casos no Reino Unido, nos Estados Unidos e certamente aqui no Brasil. Então, essa é uma consideração que exige a queda e a quebra da transmissão desse vírus, seja qual for a variante que nós estamos falando. A pergunta que você fez no começo é verdadeira, as vacinas funcionaram sem dúvida nenhuma. Tanto é que na cidade de Nova York, o número de pessoas hospitalizadas é 10 a 11 vezes maior entre os não vacinados do que os vacinados. Mas isso não quer dizer que você não possa pegar a Omicron tendo 2 ou mesmo 3 doses. Você pode, mas as vacinas funcionam em reduzir a gravidade e reduzir a mortalidade. Eu sou da opinião que nós já devemos discutir medidas mais restritivas de isolamento social para o mês de janeiro e começo de fevereiro. Por exemplo, nós temos que cancelar o carnaval no Brasil inteiro, porque é óbvio que essa explosão tem a ver com a liberação das festas que ocorreu na época do Natal e do Ano Novo, e a sensação, o espalhamento de que a pandemia, ou a narrativa, que eu não considero correta, de que a pandemia estava acabando, que a pandemia ia acabar em outubro, ia acabar em dezembro, quando, se você analisar os únicos dados confiáveis que sobraram no Brasil, que é da transparência do registro civil, que estão online, você começa a ver uma subida do número de mortos já no começo de novembro. Ou seja, nós já tínhamos indícios que íamos ter essa terceira onda, que já estava sendo prevista há alguns meses. Nós tivemos um respiro, como em qualquer país. Na minha opinião, nós temos que começar a discutir as medidas que nós usamos na primeira onda do Covid, que foi a mais bem-sucedida aqui, do ponto de vista de prevenção, para aliviar a demanda dos serviços de saúde que já estão começando a colapsar. Eles estão colapsando no Canadá, em certas regiões, no Reino Unido, nos Estados Unidos, que bateu o recorde de internações, com 137 mil pessoas internadas hoje, e vão colapsar no Brasil. Então, nós teríamos que tomar medidas, além de aumentar a vacinação, de manter o uso de máscara, que quase foi retirado aqui em São Paulo. Até alguns sanitaristas sugeriram que poderiam retirar a máscara, algo que eu achei completamente fora de propósito. Então, nós temos, sim, que pôr na mesa de discussão, tirar o público do futebol, evitar aglomerações e, eventualmente, voltar a medidas restritivas, pelo menos pelo período que nós vamos ter uma explosão de casos, que pode chegar a 1 milhão e 1,5 milhão por dia.